Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas. Estamos começando mais uma Live FG, estamos gratos a Deus por isto, por esta rica oportunidade de estarmos de volta. Hoje, 9/11/2023, estamos a poucos dias para acabar o ano. Menos de 2 meses. Mais um ano está passando e nós devemos estar preparados porque a vinda de Cristo está se aproximando. Está bem próximo, os sinais nos mostram claramente que estamos bem perto do fim e Ele está às portas. Mas sejam bem-vindos todos que estarão assistindo pelo Facebook e também no YouTube posteriormente. Que Deus abençoe grandemente. O nosso objetivo, propósito e finalidade com essas lives é levar até você as verdades bíblicas reveladas. Uma coisa que está escassa hoje no mundo é a verdade. São poucos aqueles que têm coragem de falar a verdade, de dar sua cara a tapa, de levar o evangelho puro na sua perfeição. Nosso compromisso é com a verdade. As pessoas estão adulterando a palavra de Deus. Pior do que o adultério físico é o adultério espiritual. E o nosso tema vai ser isto hoje. Tanto o adultério físico quanto o adultério espiritual. Mas saiba que o adultério espiritual é pior do que o físico. Ambos os dois levam à condenação. Mas quando você adultera espiritualmente, aí você trai o próprio Deus. E quando você trai Deus, não há como ter perdão para você se você continuar nisto, se você continuar nesta traição. Então, eu espero que ajude a nossa reflexão de hoje, a nossa live de hoje. Eu espero que te ajude, que você possa refletir. Tenha todos que estarão conosco e que vão assistir posteriormente, tenham uma boa noite. Irmão Fabrício. Pastor Gutenberg, irmão Gutenberg, Deus te abençoe, boa noite, né? A todos os nossos irmãos, amigos, nossos contatos do Facebook. Nós estamos de volta. Estamos agora na sexta-feira, né? Por enquanto ainda estamos na sexta-feira. Depois nós vamos ver também se vamos ficar na sexta, né, irmão Gutenberg? Isso. Só para avisar os irmãos, né? E então, que Deus possa continuar abençoando os nossos amigos, nossos contatos do Facebook. E se vocês querem compartilhar depois e comentar alguma coisa, fazer qualquer pergunta, nós estamos deixando à vontade nossos contatos aí, o irmão tem o número dele. Estamos aqui para ajudar as pessoas. Não somos donos da verdade, mas somos filhos de Deus que amamos a verdade, amamos aquilo que é correto, aquilo que está na palavra. Nosso compromisso é com Deus. Então queremos poder ajudá-los, poder ajudar você que está em uma denominação, em credos, em dogmas, no engano, em ismos, ajudar você a sair disso, a poder fazer com que você olhe para Jesus Cristo, olhe para a palavra e tenha a inteira certeza de que Deus não mudou a sua palavra, é verdade. Cremos na mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, a mensagem de Malaquias 4, 5 e 6, e estamos aí para ajudar o filho de Deus, a filha de Deus que quer ser abençoado, quer ser liberto, quer ser curado, tanto natural quanto espiritual, falando de alma. Então, vamos junto, irmão Gutenberg, que essa oportunidade seja de uma grande bênção para todos os nossos irmãos. Amém, louvado seja Deus. Este é o nosso objetivo. Nós queremos alcançar as pessoas com a verdade. Porque Isso. A verdade é o que liberta o ser humano. E o homem não encontra a verdade, mas a verdade é quem encontra o homem. Então nós estamos tentando despertar e beliscar a sua consciência para que você deixe com que a verdade te encontre. E a verdade é Cristo. E Cristo pode fazer uma libertação total na tua vida. Muito bem, nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouco aqui sobre o adultério, porque, como eu falei na introdução, pior do que o adultério físico é o adultério espiritual. O adultério espiritual. Adultério nada mais é do que você tirar o original.
tirar o original. Quando você tira o original da coisa, você modifica, você altera a forma original que foi criada. Tudo que é original, quando você altera aquilo ou modifica com o intuito de tirar proveito próprio, isso se chama adultério. Então, você vai entender claramente que é isto. Se você modifica algo, se você altera aquilo que é original, você acaba de adulterar aquilo. Então, se você pegar um pingo de água e colocar em 1 litro de leite, você acaba de tirar o padrão original do leite. O leite já foi modificado, o leite foi alterado. Então você adulterou o leite. Quando você tira um ir da palavra de Deus, ou uma vírgula, você acaba de adulterar a palavra. Você acaba de modificar a palavra em benefício próprio. Então veja que nós temos hoje muitas igrejas no mundo, mas igrejas que modificaram a palavra para proveito próprio. Então, se a Bíblia diz que a mulher não deve cortar o cabelo, mas tem igrejas que diz que não pode. Que pode sim cortar o cabelo. Então, você vai ver que eles modificam as escrituras para o seu próprio proveito. Se a Bíblia diz que a mulher não deve usar salto alto, mas aí as igrejas liberam. Mas a Bíblia diz, o padrão original, aquilo que Deus falou, ele disse que não. Mas as pessoas vêm, altera, modifica e diz que sim, baseado na sua própria teologia, nos seus ensinamentos humanos. Observe. Então, quando você modifica o que Deus falou através da sua palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e você altera qualquer um daqueles pontos, você é um adúltero. E nenhum adúltero, a Bíblia diz, herdará o reino de Deus. Quando se fala que nenhum adúltero herdará o reino de Deus, não é só o adúltero físico, que adulterou com uma mulher. Não. É o adultério espiritual também. Então, pior do que o adultério físico é o adultério espiritual. É adulterar as escrituras, adulterar aquilo que Deus falou. Porque a Bíblia nada mais é do que os pensamentos de Deus representados em caracteres, em letras para nós. E se você pega esses caracteres, essas letras, e você modifica a seu bel prazer pela sua própria interpretação, você acaba de trair Deus. E quando você trai Deus, você se torna adúltero. E qualquer adúltero não herda o reino de Deus. Vamos seguir em frente. Vou passar para você, depois vou tentar apresentar aqui os slides, se a gente não tiver nenhum travamento. Para que explique melhor para as pessoas, eu vou entrar na parte que o pecado original, quando começou, está ligado ao quê? A adultério. Lá no Éden. Eva sendo desvirginada pela serpente. O próximo assunto nosso vai ser sobre a semente da serpente. Esse nós vamos falar só sobre adultério. O próximo nós já vamos colocar uma base neste para falar sobre a semente da serpente, para que as pessoas entendam. Então você vai entender que lá, quando tudo começou, quando o pecado entrou no mundo, entrou pelo quê? Por uma mulher sendo adúltera com a serpente, sendo desvirginada pela serpente. Uma vez que Deus tinha unido ela com Adão. Adão ainda não tinha tocado nela, mas ela foi e teve relacionamento com a serpente, que nós vamos explicar no próximo estudo o que é a serpente, que não é essa cobrinha como as pessoas pensam. Irmão Fabrício. Exatamente, irmão. A questão da semente da serpente é um assunto, né, que os denominacionais, né, e muita gente dentro da mensagem não crê. Mas já tão claro na Bíblia, né, mas vamos deixar para a próxima aí, né, já para as pessoas ficarem já ligadas, que da próxima vez falaremos, se Deus permitir, sobre a semente da serpente. Mas falando de adultério, irmão Gutenberg, pastor, é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Tanto no natural, nos nossos dias, né? A questão da falta de confiança, da questão ali logo no namoro, as pessoas não atentam para isso e aí casa com um infiel ou uma infiel. Isso é
é um lado natural que mostra o espiritual, né? Porque Cristo não vai casar com uma infiel, né? Com uma adúltera, com uma mulher que é infiel aos seus votos matrimoniais de maneira nenhuma. E nós sabemos que quão cuidadosa é a noiva de Jesus Cristo acerca da palavra. Quão cuidadoso é um cristão para com a palavra de Deus, para com a palavra do noivo, que é Jesus Cristo. Então, nós vemos isso muito, hoje muito mais, porque nós sabemos que, como as pessoas estão no mundo, né, a questão o feminino, né, o sexo feminino, as mulheres, hoje elas se tornaram muito mais... As pessoas, assim, sabe, elas estão aí, você vê no mundo como é que estão, né, muito mais atraentes, muito mais, entre aspas, liberais, elas agora têm não tem mais aquela submissão ao homem, né, a sociedade dos nossos dias tratou de colocar a mulher no topo, no pedestal mesmo, no palco, e elas hoje já tomaram essa proporção que tem. Hoje a mulher é uma deusa para os nossos dias, é como se fosse uma deusa, é adorada. Isso também é espiritualmente do mesmo jeito, sabe? Tá aí as igrejas, né, liberais, as igrejas mundanas, belas, né, bonitos templos, o povo muito bem vestido, falam bonito, mas são infiéis à palavra de Deus, são adúlteros, são adúlteras. Como diz a Bíblia, né, São Tiago, né, falando que vocês são adúlteros e adúlteras, como diz a palavra. Isso é verdade, irmão, é uma coisa lastimável, mas Deus sabe. Eu lembro daquele testemunho, né, que vou contar para o final aí, que Morana conta numa das mensagens, agora não sei qual delas, mas ele fala daquele jovem que era de Chicago, que estava em busca de uma noiva, né, para casar, e ele foi lá para o interior, para a zona rural, e aí foi lá e ficou olhando de longe, e logo apareceu umas que eram interesseiras. As interesseiras, tem isso também no mundo espiritual, os interesseiros querem casar com Deus por interesse financeiro, por uma cura, porque Deus é bom e vai dar carro novo e casa nova e mansões, e aí estão querendo casar com Deus, quer dizer que são noivos de Jesus Cristo por causa disso. Não é assim que Deus vai estar procurando sua noiva não para casar não. E então a gente sabe aquele testemunho daquela prima, né, da prima órfã, né? Da prima órfã, se lembra? Isso. Da prima órfã, né? Que eles viram, que ele estava lá procurando, e aquelas interesseiras, e ele se afastou um pouco, daqui a pouco viu um pouco d'água saindo assim pela porta da cozinha, uma bacia de lavar prato, por aí, não sei, por aí que a Morana fala. E aí quando ele olhou assim, e aquela jovem viu que era ele, se assustou, e começou a conversar com ele, né? E depois... ele gostou daquela maneira, daquela jovem, e prometeu casar com ela, né? Se ela fosse, olha, eu vou voltar em determinado tempo, se apronte que eu vou casar com você. Você tem, a meu ver, tem preenchido os requisitos que eu busco numa dama, em uma noiva. Né? E aí é isso que Deus está vendo. Deus casará com uma noiva pura, sem ruga, sem mácula, sem pecado, né? Isso quer dizer, sem adultério, sem estar olhando lá fora, né? Porque eu não casaria com uma mulher que está namorando, estivesse namorando comigo, uma moça, e aí flertando com outros, e mensagenzinhas com outros, e cartinhas para outros. Não, jamais faria isso. Do mesmo jeito é Deus. Deus não levará esse povo, irmão Gutenberg, de denominações, sabe, de ismos, que eles estão flertando com o mundo, já flertaram, já são os olhos cheios de carregados de adultério. Então Deus não levará nenhum deles, porque já adulteraram, já são desvirginadas, né, espiritualmente, já foram desvirginadas pelo diabo. Deus não levará essa jamais. Vamos continuar. Amém. Vamos continuar. Olha só. Eu vou só ler aqui as escrituras para a gente não perder, para que apresente a escritura também, para que as pessoas vejam. Só o texto base de hoje, que eu quero colocar aqui. Vou tentar colocar aqui na tela. O nosso texto básico aqui em Provérbios,
Só para que nós estejamos situados aqui. Amém. Para que as pessoas vejam. Olha só. Deixa eu apresentar aqui na tela para a gente. Provérbios 6, a partir do 32, vai dizer para a gente assim. Olha só. Assim, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isto destrói sua alma. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque os ciúmes enfurecerão o marido. De maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Então a gente leu Provérbios 6, 32 ao 34. Então observe, olha, você vai observar que é o seguinte, olha, que é uma coisa tão séria que diz assim, o homem que adultera com uma mulher, ele é falta de entendimento. E ele procura a própria destruição da sua alma. Achará o castigo e o vilipêndio, e seu opróbrio nunca se apagará. Veja só. Porque o adultério, ele mexe com famílias, mexe com o marido de outra. E aí o que ocorre? Talvez não haja um perdão para aquele que era marido daquela esposa, que viu a sua esposa adulterar com outro, e aquele não seja capaz de perdoar aquele homem que fez aquilo. Porque diz que no dia da vingança não o perdoará. O que ocorre? Ocorre o seguinte, que uma mulher que comete adultério também, é difícil para que o marido dela consiga perdoar ela. É difícil. Eu acho quase impossível. Não vou dizer que é impossível, porque não existe o impossível. Assim, totalmente nós não podemos trazer categoricamente assim, impossível. Mas é difícil daquele homem perdoar, sabendo que aquela mulher traiu ele com outro. Então o que ocorre? Quando acontece o adultério espiritual, as pessoas que entram na verdade, que estão na verdade, e eles começam a adulterar, começam a trair Deus, começam a sair do original da palavra. Assim como no físico, no natural, é difícil haver um perdão, aqui também é difícil haver, porque se a pessoa prossegue naquilo e morre naquela condição de adúltero, ele está perdido. Eu sei que para tudo existe o arrependimento. O arrependimento é o padrão, é o modelo principal para que qualquer alma, digamos assim, é o fundamento principal para uma alma ser salva. É o arrependimento verdadeiro. Então, se uma pessoa hoje no mundo está cometendo adultério, fazendo isso, ele não conhece a verdade, escuta o que eu estou, as pessoas que estão do outro lado, que entendam o que eu estou dizendo, não conhece a verdade, na ignorância, Deus não leva em conta os pecados da ignorância. Verdade. Da ignorância. Agora, quando você conhece a verdade, não vá praticar isso não. Porque você acaba destruindo a sua alma. A Bíblia é claríssima nisto. O que adultera com a mulher acaba por destruir a sua alma. Ocorre o seguinte, você está na palavra. Se algum pastor veio com pregações adúlteras para você, não vá adulterar com ele não. Não vá receber a palavra desse pastor não, que você se torna um adúltero também, e nenhum adúltero herdará o reino de Deus. O que esse pastor aí, esse ex-pastor seu prega, isso é um adultério, gente. Verdade. Você pregar que o sangue não salva, isso é um adultério. É um adultério espiritual. Se tornou um adúltero espiritual. E um adúltero herda o reino de Deus. O que aquele outro prega sobre a salvação familiar? Poucos dias eu coloquei aí no WhatsApp um versículo de Crônicas que diz assim: cada um morrerá pelo seu pecado. Cada um morre pelo seu pecado. O pai não morre pelo pecado do filho, nem leva a culpa do filho, nem o filho pelo pecado do pai. Cada um morre pelo seu pecado. Aí vem alguém e tenta modificar as escrituras, alterar as escrituras e dizer assim, não, a salvação é familiar. Quando a Bíblia diz que a salvação é individual, o nosso profeta diz que a salvação é individual. Aí vem o outro alterar as escrituras para dizer que o sangue não salva, quando a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. É um adúltero, irmão Fabrício. A gente diz isso na maior tristeza, porque vê um homem 30 anos no ministério, o outro 40 anos no ministério, mas adulterando as escrituras
e indo à própria perdição como um adúltero espiritual. Que tristeza. É verdade. Quanta tristeza nós falamos isto. Então, deixa eu voltar aqui. O pecado original, o pecado lá no Éden, porque um homem era casado com uma mulher pela palavra. Não precisava tocar nela para ser casado. Estava casado pela palavra. Então, Eva era a esposa de Adão, pela palavra. Ele não tinha tocado nela, mas já estava casado, porque Deus uniu os dois. Porque você sabe, mulher é origem, esposa é vocação e mãe é missão. Só que Eva, antes, o que Eva fez? De mulher, ela passou a ser mãe, porque ela foi adúltera com a serpente. Antes que Adão tocasse nela, ela foi tocada pela serpente. Lembrando que casamento, lá em Israel, quando Deus ordenou, era quando era casado com a palavra. Você vai ver que Maria estava casada com José. Estava casada pela palavra. José não tocou, não tinha tocado em Maria em nada. Mas ela estava casada com ele pela palavra. Tanto é que José queria deixar Maria secretamente porque pensou que ela havia adulterado. Porque pensou que ela tinha tido uma relação com outro homem e agora estava grávida. Mas você sabe, quando o homem é justo, quando o homem é sincero, quando o homem é verdadeiro, Deus não deixa ele sem a revelação da palavra verdadeira. Não deixa. Então veio a ele em sonho e diz: Maria, não temas, ou José, não temas receber Maria como tua esposa. O que dela foi gerado é do Espírito Santo. Ele iria deixar ela secretamente porque pensava que ela tinha feito algo errado, mas ela já estava casada com ele pela palavra. Pensou que ela tinha traído ele. Traído. José pensou isto. Então iria deixá-la secretamente. Mas veio a revelação para ele: não temos receber Maria como tua esposa, o que dela foi gerado é do Espírito Santo. O que Maria, Maria, uma virgem pura, deu à luz a Jesus. Eva não foi essa virgem pura, porque antes de Adão ter o relacionamento com ela, que a gente sabe que os filhos de Deus não viriam através do sexo, mas aí, como o profeta falou para nós, antes de Adão chegar a ela, a serpente chegou primeiro. Então Eva foi o quê? Adúltera com a serpente, porque ela já estava casada com Adão pela palavra. Já estava casada pela palavra. Então, uma vez que a igreja verdadeira, ela está casada com Cristo pela palavra, ela jamais vai adulterar com outra coisa. Ela jamais vai deixar esta palavra. Ela jamais vai deixar esta verdade. É isso que eu quero levar as pessoas a compreender. O que é o adultério espiritual. A igreja, a noiva de Cristo, ela está casada. Mas ela tem relacionamento no físico com Cristo. Nós podemos vê-lo fisicamente? Não. Mas ele deixou o quê? A sua palavra. E esta noiva está casada com a palavra. O compromisso dela é com a palavra. Ela não deixa a palavra. Uma vez que, se deixar esta palavra, é adúltera. E nenhum adúltero herdará o reino de Deus. Mas a noiva de Cristo é pura e imaculada. Como você falou da prima órfã lá, que ficou se preparando. O homem disse: se prepara, daqui a um ano eu venho buscar você. Verdade. Daqui a um ano eu venho aqui. Certo? Então ela se preparou o vestido, se preparou, estava preparada, pronta. A carruagem veio, pegou a moça e levou. Então esta noiva de Cristo, Cristo disse: eu vou preparar o lugar e depois voltarei para vir vos buscar, para que onde eu estou estejais vós também. Ou seja, o contato no físico, de vê-lo fisicamente, nós só vamos ver este contato quando ele vier nos buscar, para que nós estejamos onde ele está. Mas até então tem algo invisível que nós estamos unidos pelo Espírito, pela palavra. E aí nós temos um compromisso. Qual é o compromisso da noiva de Cristo? A palavra. Ela está unida com ele pela palavra. Então ela não deixa esta palavra, porque ela é pura, virgem, imaculada e é só dele. E o compromisso dela é com ele. Irmão Fabrício. Muito bem esclarecido, irmão Gutenberg. Perfeito. No quadro nós estamos mostrando para nossos irmãos, né? Isso aqui
de um cuidado, né? Já que é um filho de Deus, né? Que recebeu a palavra, que vai casar com Deus, com Cristo, é reter como ele ensinou, como ele mostrou. Mas muitos, durante a caminhada, né, estamos vendo que estão tomando o caminho do pecado, o caminho do adultério. E isso é morte, com certeza. Deus não vai casar com esses adúlteros. Eu queria ler uma parte aqui da Bíblia para nós, irmão. Tiago, capítulo 4, versos 1 ao verso 10. Diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Aí eles aqui, ó: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não é, irmão? As igrejas estão sendo adúlteras, né? Misturando a igreja com o mundo, com paganismo, com ideias raciocínio humano, ideias filosóficas, teologia do homem. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Isso é São João, né? A primeira carta de João também fala sobre isso, né? João, primeira carta de João 2, acho que é o 15 ao 18. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes, né? O Espírito Santo em que nós habita tem ciúmes. Ele só quer para nós, ele só quer para ele. Ou seja, é só para ele, não pode ser de outro. Não é, irmão? Não pode ser de outro. Deus, exatamente, Deus não vai... por exemplo, um pastor, ele quer achar que é o noivo da igreja, o marido da igreja. Onde tem isso na Bíblia? O marido da igreja é Jesus Cristo. Um pastor dizer que ele é o marido da igreja é uma coisa pesada, de fora da Bíblia. Não, ele está ali como supervisor, ele está ali como Eliezer, né? O Eliezer, um pastor que foi, mas ele não tem contato com ela. Não, ele dá a palavra do noivo, ele está mostrando o noivo. Mas tem uns aí que apresenta-se e quer ser o que quer ser visto. Não. O visto é Cristo, a palavra, não as nossas ideias, não nossos pensamentos. Porque a noiva é dele. A noiva é dele, nós somos dele, nós não somos de nenhum pastor, né? E nem muito menos. O pastor tem que ser eunuco, sabia, irmão? No sentido de mentalidade, eunuco, porque ele não pode colocar a semente dele ali, ele não pode colocar o pensamento dele ali, daquela mulher. Essa semente, o irmão Breno falou assim, que essa semente é assim: quando um pastor é verdadeiro e ele prega a verdade, o Espírito Santo vem sobre ele. Isso. Então o Espírito Santo dá a semente, quando ele prega, aquela palavra que o Espírito Santo deu é quem engravida a noiva, ou seja, mas a palavra de Cristo, não é a palavra do pastor, não é o pastor em si. Porque o irmão Bruno, ele chegou a usar assim, que o pastor local, ele é como se fosse o marido daquela igreja, mas como ele falou pra gente, como é que ele falou? O irmão Bruno disse assim: Cristo é o marido espiritual da igreja universal de toda a igreja, certo? Mas localmente, quando aquela palavra, aquele pastor é verdadeiro, estamos falando de pastor verdadeiro que prega a verdade, quando aquele pastor é verdadeiro, que ele vem sobre a unção do Espírito Santo, toda palavra que ele solta é semente para engravidar quem está ali, para fazer produzir. Isso. Certo? Aí o irmão usou a expressão assim: ele se torna o marido espiritual da igreja local, do local onde ele está pregando, quando ele é um pastor verdadeiro. Ele usou essa expressão assim: marido espiritual local. Porque o marido espiritual da igreja universal é Cristo. É como você está dizendo aí. Agora, se tem alguém se titulando que é algum mensageiro e que é marido e que é isso e aquilo, isso é blasfêmia, isto é engano. Pode continuar. É tomar o lugar de Cristo, né? E a noiva está atento a isso, né? Os eunucos, né? O pastor não pode ter semente nessa parte das ideias dele, dos pensamentos dele. Ele tira fora isso, né? Ele é praticamente castrado fora e tira tudo isso. Então, lendo aqui, continuando aqui, deixa eu ver só aqui. Para nós continuarmos, diz assim:
Ou cuidais em que vós em vão diz a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Aí ele vem aí, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É o tentador, né? É o diabo quem tenta as pessoas e eles cedem. Ao ceder, eles estão cometendo adultério porque tem que ter contato com a outra semente, a semente do diabo, né? Vai ter que ter contato com os pensamentos de Satanás. E então eles automaticamente são adúlteros, porque deixam o seu marido, a promessa de casar com o noivo, e vai ter que flertar com o diabo. E ele vem de muitas maneiras, o Satanás, o diabo, vem de muitas maneiras para que o cristão flerte com o mundo, com a falsa religião, com falsos ensinamentos, e aí está aí. E muitos não se firmam, não se lembram do voto que tiveram, né, ali nas águas batismais, de que daria a sua vida, que se mesmo que fosse preciso dar a sua vida até morrer por Cristo, faria e tal e tal. Daqui a pouco esquece, daqui a pouco está no mundo, daqui a pouco está nas modas, daqui a pouco está o pastor, o pregador, pregando aberrações. E aí, meu amigo, depois que uma semente é jogada, né, irmão? Uma palavra atirada, já era, aquilo vai pegar. Tem muitos pastores no púlpito adulterando, jogando espírito no povo de adultério, né? Tanto natural, sua vida suja, quanto espiritual. Adúlteros, jogando espírito no povo. Você vê como é que é o povo. O povo não tem firmeza, o povo é levado. Pega o espírito do pastor. O mamãe disse, olha, eu temo muito que o Tabernáculo Branco tenha tomado o meu espírito. Não, nós não temos que tomar espírito um dos outros. Nós temos que ter o espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Perfeito. Mas nas denominações eles pegam o espírito do pastor, né? Em todos os segmentos da denominação, você pode olhar. Como é o pastor, é a igreja. Bom, mas vê, sempre é o lado errado que eles tomam. Quando é um pastor sincero, não quer seguir. Não é? Quando é um pastor sincero, que ele tem a inspiração divina, a igreja, a maioria não quer, uma boa parte da denominação não quer um pastor genuíno pregando o evangelho, porque ele não quer seguir o padrão de Deus, eles não querem seguir, mas é isso que acontece em nossos dias. O cuidado que tem que ter, a noiva de Jesus sabe quem prometeu a ele, né, a ela, qual era a promessa de casar conosco, que se nós ficarmos firmes até o fim, não importa o tempo que passe, 100 anos, 200 anos, 300 anos, permaneçamos firmes esperando a volta dele, porque ele vai vir, como eu disse, e vai tomar essa noiva. Você lembra que as primas da prima órfã dizem, deixa de ser tola, mulher, né, no sentido como falam, deixa de ser tola, ele promete que nada, você está perdendo seu tempo. Não, se ele falou, ele é de palavra, é um homem zeloso, de boa fama, ele vai voltar, ele cumpre sua palavra. E esperou, e foi zombada, negócio de mensagem, de profeta, que nada, falso profeta, vocês estão enganados, para que isso, para que tudo isso? Um outro dia aí eu vi uma, que, irmão, você sabe, olha, as pessoas se escandalizam com razão, eu sei. Mas ficam tão escandalizados de uma maneira com esses ismos locais aqui, com esse ismo aqui, último que tem, tão escandalizada com a situação, que eu disse, olha, irmão Fabrício, eu depois que eu saí de lá, uma pessoa, eu não podia ver uma mulher de calça, de roupas compridas, que eu dava vontade de passar um carro por cima. Tamanha hipocrisia. Tamanha, sabe, a politicagem, fizeram com ela. E eu disse, não, é assim mesmo. Aí hoje está numa denominação. Eu disse, meu Deus, olha, quem será o culpado no fim da história disso? Quem será o culpado de poder, uma pessoa tão boa, uma pessoa tão, que queria, bom, ninguém sabe o coração de ninguém, mas pelo menos parecia que queria alguma coisa com Deus. Mas aí acontece uma situação tão terrível, que ela se sentiu tão humilhada, tão ruim, que aí agora veio falar para mim, irmão, olha, reveja o Novo Testamento, irmã. Eu falei como Lutero, nós somos, olha, o cristão, ele é prisioneiro da palavra. Não é porque você se sentiu ferida e foi magoada por certas pessoas que se achavam que eram santos e tem aparência, sabe o farisaísmo, irmão?
esse farisaísmo da religião dos nossos dias, que há muito dentro da mensagem isso. Saias compridas, cabelos compridos, sabe, e tal, mas a boca suja, pensamentos errados, coração podre, sabe? Claro que a gente não estamos pregando que as pessoas têm que viver de qualquer maneira, mas primeiro vamos limpar o interior, né? O coração, porque se tá só uma fachada, as pessoas sabem, irmão Gutenberg. Quando é uma fachada ali, o povo sabe que é só a casca, ali é um adúltero, não está esperando o vir de Jesus Cristo. Pelas obras, né? Pelos frutos, como é que você conhece uma árvore? Pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos se conhece um cristão. Ah, eu sou cristão. E no adultério? Ah, eu sou cristão com negócio mal feito? Adúlteros e adúlteras, diz a palavra. Perfeito. Existe uma frase do irmão Branham que ele diz assim, ele diz claramente, ele diz, olha, o mundo começou, o pecado começou com adultério, com Eva sendo desvirginada pela serpente, nos últimos tempos também terá que terminar com adultério. Então, isso é o que nós estamos mais vendo. São adultérios físico e adultério espiritual. Eva, antes de Eva cair no adultério físico, ela primeiro cai no adultério espiritual, porque ela vai negar as escrituras. Quando a serpente chega e diz assim, ela diz, Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a serpente vem, usada pelo diabo, e diz, é assim que Deus disse? Será que foi assim que Deus disse? Será? Será que vocês não vão ser conhecedores do bem e do mal? Se você provar isso aqui que eu vou te dar, esse prazer que eu vou te dar, olha só, a lábia, porque diz que a serpente tinha astúcia e sagacidade. E nós vamos explicar isso no próximo estudo, o que é essa palavra astúcia e sagacidade, que a denominação não sabe. Será? Olha, o prazer que eu vou te apresentar, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Vai avançar. Você vai ser como Deus. Olha, toda religião promete salvação para as pessoas. Promete aquilo que não pode dar. Exatamente. A serpente prometeu para Eva aquilo que ela não podia dar. Jamais poderia dar. Jamais. Será conhecedor do bem e do mal? Será como Deus? Você vai ser como Deus. Cai nessa lábia. Vai nesse engano religioso, nesse ensinamento falso, que você vai à perdição. Que a morte vai chegar. No dia que comerdes, certamente morrerás. Vai se alimentar deste ensinamento falso, adúltero, que não está de acordo com as escrituras, é certo que é morte na certa. É certo que é morte. Então, você vai ver o seguinte, aí ela vai e diz assim, então ela viu que a árvore é boa, agradável, aquilo nós vamos explicar isso na próxima. Então ela tomou, ela provou e depois teve o relacionamento com Adão. Então veja, mas antes disso ela teve que deixar aquilo que Deus disse assim, no dia que comerdes, certamente morrerás. Mas a serpente e os pregadores serpentes vêm para adulterar a palavra e dizer, é certo que não morrereis. Deus diz, se comer, morre. Mas o pregador serpente, adúltero das escrituras, vem e diz, não morre. Não morre. Aí, as pessoas vão nesse engano e acaba morrendo. Então, Deus permitiu que nós viéssemos ao mundo pelo sexo. O tempo corre, segue. Chega aos tempos de Noé. Deus não mais podia sustentar a vida na terra. Por quê? Porque eram pecados de ordem sexual. De novo, pecado de ordem sexual ali para Deus destruir a raça humana. O pecado entra no mundo pela ordem sexual. Agora Deus vai destruir a raça humana pela ordem, pelo quê? Pecados de ordem sexual. Amantes, filhos de Deus tomando amantes. E aí segue. Nós chegaremos ao final, William Branham disse, com também o mundo estará cheio de adultério. Tanto adultério físico como adultério espiritual. E o irmão Branham chegou a dizer assim, que aquela moça que ele tanto fala, que chegou no trono branco e ela era virgem, mas Deus condenará ela por adúltera.
ela dirá assim: eu nunca tive um relacionamento com um homem. O irmão Branham chega a dizer numa mensagem que assim, aparecerá ali 30, 40 homens e dirá: aquelas vestes que você vestiu fez eu despertar na consciência o desejo por isto, e eu, como a Bíblia diz, aquele que intentar numa mulher e cobiçá-la no seu coração, comete adultério. Então, dirá naquele dia, 20 a 30 a 40 homens dirá: eu fiz isto com você, naquele dia que você passou com aquele short, com aquela coisa rebolando, e ali eu cobicei e desejei no meu coração, e aí estava ali o ato, porque o ato não é mais só físico, mas é cobiçar e desejar e na mente conceber aquilo. Então, cometeu. Então, se o mundo começou lá, o pecado entrou no mundo por isso, no final o mundo estará cheio disto. Convenhamos que hoje achar uma moça verdadeira, que seja dona de casa, dona de um lar, pura, é uma raridade. É uma raridade, é uma coisa raríssima. Porque a coisa está se encaminhando para o fim. E assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda de Cristo. E lá Deus destruiu a humanidade porque não podia mais conter e manter a vida na terra por causa de pecados de ordem sexual. Era demais. Estava cheio. E aí Deus destruiu, diz: vou dar cabo da humanidade. O William Branham diz: será também desta forma no fim. O mundo estará cheio de adultério e Deus vai dar cabo deste mundo. Irmão Fabrício. Irmão, é uma coisa que eu estava pensando agora mesmo. A questão, por exemplo, uma mulher que é uma mulher de caráter, né? Caráter, ela tem aquela índole de ser uma dama, sabe? Ela não quer se acompanhar com uma mulher de má fama, né? Com aquelas mexeriqueiras, aquelas que gostam de conversar demais, aquelas... Você vê que as jovens, a maioria delas são assim, elas não têm compromisso. Por isso que tanta da mulher solteira, né? Tanta mulher solteira por aí, dizendo que quer casar. Não, e tem uns que não querem casar, dizem: não, eu não quero casar. E aí mais querem casar. Agora, pensa que casar também, pensa que servir a Deus é assim, sabe? Não, eu vou servir a Deus de qualquer maneira. Não, vou me casar aqui e pensa que só é prazer, só é cama, que não tem lutas, que não tem problema no casamento. Pensa que sabe, é do mesmo jeito dessas igrejas. Não sofras mais. Você aceitou Jesus Cristo, você não vai ter nenhum problema, você vai enriquecer, você vai ter uma mansão. Meu irmão, é do mesmo jeito, a gente vai ter que olhar o natural sempre para mostrar o espiritual. E nós sabemos que essas mocinhas dos nossos dias, paroleiras, como diz a Bíblia, que aí estas jovens que sem ter compromisso, né? Sem ter uma visão, porque Cristo ele quer formar uma família, né? Queremos que nós sejamos parte da família dele. E a maioria, no natural, quero mostrar, elas não estão preocupadas com isso. As mães são umas também sem sentido, não tem alicerce. A gente vê isso. Então as filhas também, sabe? O espiritual, a igreja mais velha é uma prostituta. A mais velha é uma prostituta, se casou com os reis da terra, mercadejou com os, né, a Bíblia diz, adúltera, Babilônia, a mãe das abominações da terra. A mãe é uma adúltera, a velha mãe, prostituta, mistério, Babilônia, prostituta, gera filhas meretrizes, né, meretriz, que não se importa com Deus, com palavra. Deus falou? Não. Dá um jeitinho aqui, como se Deus fosse como esses manicacos, como diz eu, né, por aí. Deus não está vendo, sabe? Deus não vai ser. Não. É porque as pessoas pensam que vai levar Deus na brincadeira, vai levar Deus na conversa. Não fez isso não, amor. Né, como a gente vê por aí, meu amor, meu bem, depois é meus bens. Não, bem, não confia, meu amigo, não tem, Deus não vai levar essas
adúlteras, como diz essas igrejas adúlteras, não vai levar, meu Deus do céu, vai passar vergonha, passarão uma grande vergonha, porque Deus, é como a parábola das virginécias, né, a prudente levou azeite consigo, tinha nas lamparinas, elas estavam preparadas, elas estavam ali, ó, convictas, o noivo vai voltar qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento, e vamos estar preparados, vamos levar azeite nas nossas lamparinas e reserva, porque se ele tardar, nós temos luz, temos azeite, temos espírito. Então, a gente está vendo, irmão Gutenberg, que os dias estão passando, né, as coisas estão vindo, a pressão está vindo, e muitas delas, ó, estão esquecendo do que fizeram, do voto que deram, e Deus disse, vocês têm que ir embora mesmo. Tem que ir embora, porque vocês não têm compromisso comigo. Eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós obradores de iniquidade, como vai dizer lá, né, São Mateus 7, 21 a 23, né, mas Senhor, Senhor, não venha com essa de meu Senhor, Senhor, porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eu não estou procurando uma prostituta, estou procurando uma dama para me casar. Essa sim. Então, Gutenberg, não tem como. E outra coisa, tem como alguém andar com um adúltero e não ser chamado adúltero? Teria como alguém andar com uma adúltera, uma mulher, uma dama, uma virgem, vamos lá, e andar com uma adúltera e não ser chamada de adúltera e não compartilhar com os mesmos pensamentos e depois, daqui a pouco, estar na mesma condição? Tem como isso no natural? No espiritual teria? É muito difícil porque o seguinte, o irmão Brano, ele chega a falar uma coisa assim, ó. Se você é um crente e você anda com uma pessoa do mundo, se em 30 dias você não conseguir trazer aquela pessoa para a igreja, para o lado certo, o lado de Deus, aquela pessoa vai te levar para o lado dele. Pois é. Veja só. Então, o que a Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, por mais que eu tenha bons costumes, mas se eu me aliar ou tiver companhia com pessoas que têm maus costumes, erros, e mesmo adultério, fornicação, prostituição, tudo isso, tem jeito, vai ser levado para aquele lado lá. Por mais que se tenha bons costumes, você não consegue conter se você ficar com as más conversações. E outra coisa, mesmo que você não faça nada, você será taxado como errado. Porque está no lugar errado, na hora errada. Eu participei de um tribunal de júri, que eu sou jurado. Eu já pedi para a juíza me tirar, mas ela não tira de jeito nenhum. Não tem jeito. Então, eu fui num julgamento em que o rapaz, ele foi absolvido, mas só que o seguinte, ele estava no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Tá vendo? O que ocorre? 2 elementos chamaram ele para caçar. E ele foi caçar com esses 2 homens, dizendo ser amigo dele. No dia da caçada, ele ficou no tal local e esses 2 elementos foram cometer uma tentativa de homicídio. E por que esse homem estava sendo julgado, Fabrício? Porque no dia da tentativa de homicídio, ele estava caçando com esses 2. Pois é. Mas a única maneira dele se livrar foi a vítima dizer que ele não estava lá na hora dos disparos. A única maneira dele se livrar foi essa. Se tivesse morrido, ele tinha sido acusado como assassino também. E outra coisa, e se tivesse visto ele lá, mesmo que ele não fizesse nada, ele teria sido condenado. Ele teria sido condenado. Mas ele ficou lá na caçada. Os outros 2 vieram tentar cometer o homicídio. Foi a tentativa, não matou, mas ainda fez algum estragozinho. Ele estava lá, mas aí a própria vítima disse, não, eu não vi ele lá na hora dos disparos. Então, mas com quem saiu? Com pessoas erradas, na hora errada, no dia errado, ia sendo condenado. Ainda assim mesmo teve que pagar fiança, teve que desenrolar do bolso para não ficar preso. Pois é. Então, anda-se com espiritualmente. Espiritualmente não tem jeito. Se o seu pastor é adúltero, se o seu pastor altera ou modifica as escrituras, se você segue o mesmo padrão dele. Aliás, gente, como você falou aí, quando você falou que as pessoas adoram e amam o pastor, gente, eu vejo pessoas que eles
gosta tanto do pastor, ama tanto o pastor que dá a vida por aquele homem. Poderia dar a vida por Cristo, da palavra. Certo? Mas o pastor estando errado, e se você continua na companhia daquele homem errado, não tem jeito. Você vai adotar o mesmo padrão dele, você vai adotar o mesmo ensinamento dele, você vai ficar com o que ele diz. É isso aí. E se ele vai à condenação, é a pergunta que nós deixamos para você, você vai também? Pois é. Você arrisca sua alma pelo um homem, como as pessoas arriscam a alma por aquele lá de Goiânia, né? Pois e é. arrisca, e arrisca, e arrisca a alma pelo um homem que não devia nem mais ser citado pelas as coisas que ele cometeu. Então, o que nós estamos vendo é isso aí que você está dizendo. As pessoas seguem na companhia de pessoas erradas, de pastores errados, de homens adúlteros. E o que vai dar nisto? Más conversações corrompem bons costumes. Você Exatamente. vai se aliar e vai se unir a isso. E se aquela pessoa for perdição, você vai também porque está apoiando. Lembra que a Bíblia diz assim, não só os que fazem, mas também os que apoiam. Consciente. Mesmo que eu não esteja fazendo, mas se eu estiver apoiando, eu estou na causa. É aquele negócio assim, mesmo que uma pessoa não seja homossexual, mas se ele estiver apoiando o movimento LGBT, não só os que fazem, mas também os que apoiam. Isso aí. São também. Então, como você falou, bem dito, bem esclarecido, é isso mesmo. É? Por mais que uma filha de uma prostituta, ela nasce virgem, o profeta disse, quando ela nasce virgem, mas por ela conviver no ambiente, por ela estar no ambiente, aquele ambiente de promiscuidade, aquele ambiente que só ensina o errado, ela vai se tornar prostituta também. Ou ela sai daquele ambiente e não fica ali, porque se ela ficar, ela vai se tornar prostituta também. No sentido espiritual, nós temos a mãe, como você falou, a Igreja Católica, que gerou filhas. As filhas começaram virgem, Batista, Assembleia, tudo. Mas com o passar do tempo, se corromperam e se tornaram prostitutas igual a mãe. Adúlteras e fornicárias contra a palavra de Deus, traindo o próprio Cristo. Amém. Bom, Fabrício, Exatamente. Era isso bastante para hoje. Só para completar, né? Isso aí que a gente vê, né? E querendo advertir as pessoas, né? Para que elas não. Olha, Deus fala com seu filho, com sua filha: olha, filha, não entra nisso, não vá junto com aquela má companhia. Eu não quero ver você culpada ou mal falada na rua. Saia disso. Esse homem não tem nada para te dar. As pessoas, irmão, não querem saber, como no natural também, nossos filhos muitas vezes não nos escutam e só vão escutar quando estão com a cara na parede, contra a parede. Do mesmo jeito é no espiritual, né? Do mesmo jeito é no espiritual, Deus vem, adverte, chama atenção, gente, arrependa dos seus pecados, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu não quero saber disso. Tanto faz... Vão para a grande tribulação, se estiverem vivos, e depois, se morrerem, irão para a perdição. De qualquer maneira, estão perdidos. Mas Deus adverte, como um Pai maravilhoso que Ele é, um Deus bondoso, que sabe como nos livrar do inimigo, nos ensina a resistir ao diabo. Ele tem nos ensinado isso. Resista ao diabo. Não sei o que, daqui a pouco eu estou envolvido com essa amizade, daqui a pouco eu estou lá dentro da igreja, daqui a pouco eu estou... Sabe, irmão, já tem tantas pessoas que já andaram por tanto lugar, já andaram por denominação de todos os jeitos, de toda maneira, chegaram em certos ismos dentro da mensagem, que já era ismos, porque quando se tivesse encontrado a palavra, eles teriam se convertidos, mas porque se encontraram com um padrão errado, e aí... Sabe, as pessoas, irmão, dá dó, irmão Gutenberg, dá dó de ver as pessoas nessas denominações, de dentro desses ismos, dá dó. Eu amo tanto o meu pastor, conversando com um outro dia aí, irmão, tá bom, ore por ele, porque tem hora, irmão, que você não dá para falar, porque as pessoas são sensíveis demais. Sabe, tem hora que você tem que medir as palavras, não para ferir o sentimento de ninguém, mas, sabe, eu disse, meu Deus, como as pessoas são levadas, por isso que as pessoas são enganadas, sabe?
Não, gente, é para amar seu pastor, sim, ame-o. Ame seu pastor, faça como a palavra diz, Hebreus 7, não, Hebreus 13, verso 7, verso 17, sim, mas um verdadeiro homem de Deus. Você tem que, a Bíblia diz, olhe para a sua maneira, atentando para a sua maneira de viver, não é? Mas as pessoas não estão nem aí, não atenta para a maneira do que o pastor está vivendo. O pastor é um mercenário, o pastor dessas pessoas são mercenários, são um bando sem pulso, são um bando de espinhaço de frango de galinha, de frango de granja, não tem espinhaço, é levado pela mulher, levado pelos filhos, levado por parentes, e diz, aí a povo, meu pastor, meu amigo, pelo amor de Deus, um homem que é de Deus, ele tem compromisso com a palavra, ele tem ensino a ficar com a palavra, ter pulso firme com a palavra. Mas, irmão, aí dá dó, eu encontro uns por aí, esses ismos por aí, eu digo meu Deus do céu, eu não vou discutir, eu não vou fazer inimizade, assim, eu falo a verdade, assim, para poder a pessoa, se a pessoa acorda, mas não tem jeito, irmão Gutenberg, não tem jeito, o diabo já os matou, porque tem com ismo, irmão, pelo amor de Deus, irmão, ismo não tem condição de salvar ninguém, porque ismo não é adúltero, é espírito faccioso, é espírito de inveja, de facção, é espírito do diabo que está nisso. Ele pode se apresentar como um homem de Deus, pode pegar a mensagem, pode ler a mensagem, mas ali está quebrado, ele está citando coisas que está contra a Bíblia. Não adianta, 99,9% ainda não é 100%. E o maior engano está aí, porque ele se apresenta com a mensagem, com a Bíblia. Eu creio na mensagem, eu creio no profeta, eu creio. Porque esses que saíram da mensagem falam do mal, que profeta é falso profeta, que é falsa profecia, isso aí não engana ninguém, isso aí já estão para lá de mortos, né? Isso aí já é um espírito que se declara logo, esse não pode enganar ninguém, é como o ateu não engana ninguém, o ateísmo não engana ninguém, agora o denominacionalismo e os ismos engana, porque o diabo vem camuflado e aí quer passar com coisas que não está 100% com a Bíblia. Então, os espirituais, quem tem a mente de Cristo, né, como diz 1 Coríntios capítulo 2, né, tem a mente de Cristo, ele discerne tudo bem e por ninguém é discernido. Quem tem a mente de Cristo é assim, ele discerne bem todas as coisas, ele está de olho, ele é atencioso. Mas, irmão, do contrário, irmão Gutenberg, dá dó. E o que você vai fazer, irmão Gutenberg, com essas pessoas? O senhor, como um homem experiente, que já tem muitos anos da mensagem, como é que o senhor lidar com esses espíritos, para tentar ajudar essas pessoas? Como é que deve fazer com essas pessoas? Como é que deve chegar logo abruptamente, falar a verdade? Eles vão achar que a gente está contra eles e que a gente está difamando, como eles já dizem, né? Como eu já disse, não, vocês são difamadores, vocês isso, você só quer ser melhor do que nós, e bababá, você só quer ser melhor do que eu. E vocês dois aí, vocês não têm erro, vocês não têm falha, não. Não é isso, não. Mas Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Como é, irmão Gutenberg? Mostra aí para essas pessoas que estão aí envolvidas com ismo e acha que, não, é o pastor, porque eu tenho gente conhecido meu por aí, não, é isso não, e aí pensa que Deus vai, no dia do julgamento, não, mas eu falei para você sair, eu disse que você não andasse com aquela pessoa, que não fosse na conversa desse camarada, você não foi advertido? Fui, não, mas eu não sabe, como, mas que espírito, né, irmão Gutenberg, que espírito se cega? Um espírito que cega as pessoas. A Bíblia diz, né, que a gente deve demonstrar duas, três vezes. Se não quer mais, então evita-o, porque geralmente muitas pessoas já vieram aqui no meu zap aqui conversar e, bom, eu trago um ensinamento e mostro. Se a pessoa só quer discutir, eu não vou discutir com ninguém. É verdade. Agora, vou admoestá-lo, trazer o ensinamento. Se ele não quer, o que eu digo para ele é o seguinte, então vai em frente, prossiga no seu caminho que eu prossigo no meu. Agora, no final, nós vamos saber quem está certo e quem está errado. Na verdade, são essas pessoas, Fabrício, elas estão tomadas por espíritos errados.
E um espírito errado, ele te dá muita coragem, sabe? Observa aqui o exemplo que eu vou dar para você. Alguém me perguntou assim, como é que um homem vivendo em adultério como aquele lá conseguia fazer casamento? Conseguia fazer casamento. Pois é. E dizer para as pessoas que tinham que amar e respeitar até que a morte separe e ele vivendo em adultério. Pesado, consciência. Isso só pode ser, sabe o quê? Um espírito errado tomando a pessoa. Observe Saul. Saul não tinha coragem de enfrentar Golias. Verdade. Mas tinha coragem de enfrentar o vencedor de Golias. Isso é um paradoxo. Mas por que ele tinha coragem de enfrentar Davi? Porque ele estava tomado por um espírito maligno nele. O espírito maligno que estava nele instigava ele a ficar contra o ungido de Deus, Davi. Na hora de enfrentar o inimigo, Golias, o incircunciso, o cara moecou e não tinha coragem. Vai, Saul! Não posso. Mas aí Davi vence Golias. Ele poderia pensar, homem, eu não tive coragem de enfrentar Golias, eu vou enfrentar esse aqui? Esse aqui que venceu Golias? Eu vou nada, eu vou ficar quieto na minha, tranquilo. Mas o quê? Pegava uma lança e jogava no homem. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele foi tomado, Deus mandou um espírito para perturbar ele. Um espírito demoníaco estava perturbando ele. Então esse espírito instigava ele, dava força e dava coragem para ele ficar contra o verdadeiro. Então, um homem em adultério, fazendo um casamento, só sendo um espírito errado que dá coragem para esse homem ter coragem de pregar. Porque eu não sei como é que um homem vivendo em adultério, uma vida errada, consegue subir no púlpito para pregar. Pois é. É só terrível. Um espírito errado instigar aquela pessoa, da coragem, da ânimo. Porque quem nos anima para estar aqui é o Espírito Santo. Verdade. Falando a verdade. Agora, ser animado por um espírito errado, aí é uma coisa triste. Aí é uma coisa triste. Aí muitos vão terminar como Saul, perturbados. Muitos vão terminar como Saul. E eu já tenho dito isso para pessoas. Não defenda coisa errada, não defenda erro. Por mais boa que a pessoa seja, se ele estiver contrário à palavra, fuja, saia fora, saia desse engano, não arrisque sua alma pelo um homem. Sua alma é única. Sua alma é única. Então, quando estiver diante de Deus, você prestará conta você mesmo da sua alma, individualmente. Não, mas meu pastor disse isto, meu pastor disse para fazer assim. Não, mas minha palavra diz para fazer assim. É lamentável. Adúlteros estão demais no mundo. Modificar e alterar a palavra estão demais. Só vou deixar aqui na tela para que as pessoas vejam o significado para a gente concluir nosso assunto. Então você tem o seguinte: adultério quer dizer o seguinte. Você tem, deixa eu aparecer aqui na tela pra gente. Adultério é o mesmo que o quê? Você. É alterar ou modificar uma forma original criada, com o intuito de tirar proveito próprio. O primeiro adultério aconteceu no Éden. Está ligado ao pecado original. Lembre-se. E o que aconteceu lá no Éden? No dia que comerdes, certamente o que acontece? Morrerá. Se você terminar como um adúltero espiritual, o que resta para você é morte. A morte da alma. A segunda morte. Não altere e não modifique o padrão original de Deus, a palavra. Porque o que essas igrejas fazem? Altera as escrituras para proveito próprio. Alguns para ganhar dinheiro, outros para ganhar fama, outros para ter prestígio, popularidade. Altera e modifica as escrituras. Isso vai dar, sabem o quê? Em morte, assim como foi no Éden. Estas são as minhas considerações finais, deixando para você aqui. Saia fora
Se o seu pastor é adúltero, modificou as escrituras, saia fora enquanto é tempo, porque ainda resta chance para você. Não morra com ele, morra pela palavra. Amém. Irmão Fabrício. Então, só fica nosso pedido, né? Nosso pedido, sim, que as pessoas se atentem, orem, busquem a Deus. Se não tem coragem para enfrentar o problema, porque, irmão, as pessoas são, sabe, um bando de moles, de frouxos, sabe? Aquele eu disse, é um bocado de Saul. Não tem coragem de enfrentar o Golias, mas tinha coragem de enfrentar o Davi, né? Que tinha vencido o Golias. Um bocado de frouxo, um bocado de gente mole. Ah, não sei o que. Meu amigo, não tema. Se esse homem está fora da palavra, não, você vai ser abençoado. Você não vai ser amaldiçoado, não. Você vai ser abençoado muito mais. Amaldiçoado vai ser você ficar junto com quem já morreu. Junto com o pecado. Aí sim, será amaldiçoado. Não, mas meu pastor, não podemos difamar ninguém. Não estou falando de difamar, não. Chama ele no particular. Se você não fez isso ainda, vai lá, fale com ele, né? Se ele não quer voltar atrás, ó, pula fora dessa fogueira, porque é um diabo querendo te enganar, se não é já que te enganou. Mas ainda dá tempo, você que está me ouvindo, né, que está nos ouvindo, possa sair fora disso o quanto antes, para salvar a tua alma, né, e poder mostrar para mais alguém que ali não tem nada com Deus. Então fica só minha consideração final aí, que Deus abençoe cada um de nós, né, continue abençoando nossos irmãos, nossos contatos, e é só compartilhar aí e escrever um comentário aí sobre o que nós estamos falando. Será de bom proveito, né, será bem-vindo aí, todos os comentários. Amém. Então é isso, escreve aí, curte, compartilha. Se não gostou também, faz assim também, ó. A gente não tá aqui pra... A gente tá aqui pra dizer, se você não gostou mesmo do conteúdo nosso, não, volta pra baixo. Mas se gostou, agora só faz isso depois que assistir. Não vai fazer isso sem assistir não, porque aí se torna uma hipocrisia, né? Verdade. Você dá um negócio sem nem ter um parecer sobre ele. Se não gostou, vai pra baixo. Se gostou... Mas assiste primeiro, né, irmão? Primeiro assiste, né? Assiste depois fazer assim. Assiste primeiro. E eu tenho certeza que se você assistir, isso vai tocar o teu coração. Exatamente. Que Deus te abençoe. E se você gostou, compartilhe lá com seu colega, com seu amigo, com os mais chegados seu aí. Compartilhe para que eles conheçam também a verdade. Vamos orar aqui para a gente finalizar. Termine aí. Pai, nós agradecemos a Ti mais uma vez por esta palavra de vida. Agradecemos porque esta palavra traz vida. São palavras de vida eterna. Não são as nossas palavras, mas palavras que vêm de Deus, da palavra das Escrituras, a palavra revelada na sua totalidade. Ela vai produzir bênçãos e vai produzir no coração daquele que é fértil. Temos esta convicção. Então abençoa cada um, aqueles que vão assistir posterior também. Que o Senhor cure o enfermo, liberte o encarcerado, dê força ao fraco, levante o caído e revigora as forças dos que estão cansados e anima os desanimados. Precisamos de Ti, guarda-nos, dirige-nos, que a Tua misericórdia, Tua compaixão, Tua benignidade, Tua bondade continue conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe grandemente a todos. Shalom. Amém. Até a próxima. Tchau. Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas.